Souta ficou na sala com Elise, Franklin e Sten. Souta olhou casualmente para eles. Sten já estava na terceira algema, enquanto Elise e Franklin estavam na segunda algema. Ele precisava que aumentassem sua força o mais rápido possível. Eles já possuíam técnicas, artes de combate e feitiços. A única coisa que lhes faltava eram poções ou pílulas que estimulassem seu potencial. Elise estava perto da terceira algema. Ele não sabia o que aconteceu, mas a taxa de crescimento dela aumentou repentinamente. Deve estar relacionado com o que aconteceu quando encontrou o irmão. Se ele se lembrava corretamente, a energia remanescente naquele momento era misteriosamente estranha. Ela eliminou aliados e inimigos. Tinha a assinatura de energia de Elise, mas na época não era ela. Como? As assinaturas de energia eram únicas para cada pessoa. Era como uma impressão digital de seres de baixo nível. Souta poderia mudar sua aparência, mas não poderia mudar sua assinatura de energia. Até mesmo a mana que armazenava em seu parasita acabou sendo a mesma que a dele. Sua mana e Feron tinham a mesma assinatura. Ele não tinha Feron quando estava no segundo estágio da evolução, mas sua assinatura nem mudou depois de se transformar em um orbe de monstro. Havia algo errado com Elise, mas ele não conseguia ver nem mesmo com seus olhos. Mesmo Elise não tinha ideia do que era aquela energia estranha. Chefe, o que devemos fazer agora? Sten perguntou. Souta saiu de seus pensamentos. Ele olhou para Sten e disse, estou esperando alguém. Elise ergueu as sobrancelhas e perguntou, é aquele homem? Sim, o herói do outro mundo. Souta acenou com a cabeça. Herói? Como os heróis que recebeu, Sten estava confuso. É diferente dos heróis de Imperium. O herói de um deus é o termo geral para uma pessoa que recebeu a bênção desse deus. Também é diferente do rank herói, que é um termo para uma pessoa que quebrou 7 algemas ou mais. Elise explicou. O herói de que estamos falando é apenas um homem que quer salvar o mundo ou provavelmente algo assim. O tipo de herói que você lê nos livros. Ah, entendo. Quando você conheceu esse herói? Sten perguntou. Elise e eu saímos em missão em um submundo há uma semana, disse Souta. Ele tem um parasita? Se sim, podemos treinar e não nos importar com ferimentos. Franklin entrou na conversa. Souta olhou para Franklin. Franklin, agora não é hora para isso. Vash é um especialista na terceira algema, então ele é forte. Quanto a batalhar? Teremos muito tempo depois para isso. Entendo, Franklin assentiu e voltou a se apoiar na cadeira. Elise se levantou e se virou para Souta. Ela sorriu e perguntou, vou preparar uma refeição. Você tem alguma coisa que queira comer? Vou deixar isso com você. Eu como qualquer coisa. Souta disse. Sten olhou para as costas dela e perguntou, há algo de errado com ela? Ela não é do tipo que cozinha. Souta encolheu os ombros. Depois de um tempo, Elise terminou de cozinhar a comida. O grupo comeu junto e depois de esperar uma hora um homem bateu no portão da mansão. Vasho está aqui, Souta murmurou. Ele já sentiu a energia de Vasho no portão. Logo o portão se abriu e um homem entrou. Sten e Franklin observaram este recém-chegado. Souta sorriu ao apontar para a cadeira vaga. Vasho sentou-se com uma expressão séria no rosto. Ele respirou fundo para acalmar os nervos. Souta apontou para Sten e Franklin. Este é Sten e este velho é Franklin. Franklin assentiu e Sten acenou com a mão. Olá, meu nome é Vasho. Vasho se apresentou de maneira simples. Souta corrigiu sua postura e disse, vamos direto ao assunto. Mandei você aqui com antecedência para coletar informações sobre este país. Vasho suspirou e disse, você está certo. Este mundo ampliou meus horizontes. Até mesmo este país já tem pessoas mais fortes que eu. Certo. Foi exatamente isso que senti quando cheguei aqui em Imperium. Eu nem sabia que os deuses eram reais. Sten ergueu o polegar. Sten, deixe-o falar, disse Souta. Tudo bem, respondeu Sten. Vasho continuou. O país Selnis é governado por 5 clãs mestres, clã Vindi, clã Botano,
Clã Flynn, Clã Darkna e o Clã Metal. Existem outros clãs e famílias fortes nesta nação, mas os 5 clãs mestres são os governantes. Cada clã possuía uma força enorme que eu nunca vi antes. O chefe do clã Botano se chama Paente. Ele é um homem poderoso, mas de acordo com os rumores que ouvi, também é gentil e prestativo com os cidadãos do país. O chefe do clã Vindi se chama Cine. Ele é o mais velho entre os líderes de clã. Eles disseram que Cine já tem mais de 300 anos, ele é da época que a glória do país estava no auge. A chefe do clã Flynn se chama Ono. Ela é a única mulher entre todos os líderes de clã. Besvin Darkna, o chefe do clã Darkna. Ele raramente aparece em público, então não tenho muitas informações comigo. Ele é o mais misterioso entre todos os líderes de clã. Na maioria das vezes, sua esposa é quem aparece em público para transmitir suas palavras. O Ei Metal, o chefe do clã Metal. Ele é o líder mais jovem de clã. Ele tem apenas 26 anos este ano e levou 3 anos para chegar à sua posição atual. Os clãs têm conexões entre si. Às vezes, se envolviam em um casamento político para fortalecer seus laços. Souta continuou ouvindo o relatório de Vasho. Segundo ele, exceto Cine e Vindi, a maioria dos líderes anteriores dos 5 clãs mestres ainda estavam vivos. Souta perguntou se havia algum fio estranho de energia ou concentração de energia neste lugar. Vasho balançou a cabeça, não senti nada parecido. Souta esfregou o queixo. Então onde as lágrimas do poder divino aparecerão? Eu sei que apareceu no jogo na Guerra de Selnis. Quanto aos detalhes exatos, não sei nada sobre isso. Ainda há lugares que ainda não explorei, disse Vasho. Souta ergueu as sobrancelhas. A família dos 5 clãs mestres. É difícil se infiltrar em suas mansões, pois existem várias camadas de barreiras. Existem até runas em suas paredes. Dizem que suas mansões foram construídas encantadas por deuses no passado. Vasho disse. Entendo. Se for esse o caso, então não posso culpá-lo por não conseguir coletar informações sobre eles. Souta esfregou o queixo. Ok, então me diga o conhecimento básico desses 5 clãs mestres. Vasho explicou lentamente a Souta a estrutura dos 5 clãs mestres. A nação era dividida em 10 zonas e cada clã governava 2 zonas. A mansão em que se encontravam situava-se na terceira zona, uma das 2 zonas governadas pelo clã Botano. O clã Botano governava a terceira e a quarta zona. Esta terra era diferente das demais. Havia milhares de árvores plantadas em toda a área e algumas delas chegavam a atingir a altura de 100 metros. Vasho também explicou os detalhes da famosa matriz barreira filtro total do país Selnis. A barreira filtrava qualquer um que entrasse na terra. Os especialistas fortes foram descartados enquanto os fracos eram aceitos. Somente pessoas que tivessem a linhagem dos clãs dominantes poderiam entrar sem sentir a pressão da barreira. Embora pudesse filtrar as pessoas, não poderia impedir a entrada de um deus. Um deus era um ser totalmente diferente dos mortais. Esta era a razão pela qual Selnis era chamado de inexpugnável frente aos deuses. Souta e Vasho conversaram por 1 hora. Depois disso, o grupo saiu da mansão para passear pela cidade. O esquadrão Cruz Azul os acompanhou. Eles olharam em volta com curiosidade. A atmosfera da cidade era animada, embora uma guerra se aproximasse. Havia barracas por toda parte e pessoas de diferentes idades perambulavam pelas ruas. A maioria das casas foi construída nas árvores altas do terreno. Havia até casas suspensas nos galhos de árvores gigantes. Olha ali, aquela árvore tem 300 metros de altura. É a principal atração da terceira e da quarta zona. É uma árvore chamada Árvore Yasmun. Vasho apontou. Souta, Elise, Franklin, Sten e o resto do esquadrão Cruz Azul olharam e viram uma árvore gigantesca. Seus galhos podem ser usados como material para criar uma armadura e arma grau laranja. A família Botano está situada naquela árvore. Vasho acrescentou. Souta semicerrou os olhos e viu várias barreiras dentro. Vasho estava certo. Este era um lugar onde ele não poderia se infiltrar. As defesas eram fortes.